Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h01. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você conectado pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você também em Ribeirão Preto, AM 1270. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Estamos iniciando o nosso tradicional programa com toda a equipe de Carlos Batista e vamos juntos até às 7h da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, meu bugre. Informações do Guarani, chegando com Marcos Aloysio. Um abraço pra você, Marquinhos. Júlio Nascimento, um abraço pra você e pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Técnico Daniel Paulista está tentando encontrar a melhor formação da equipe pro jogo de sexta-feira contra o Confiança. A presença do torcedor será de fundamental importância pro Guarani. Daqui a pouco, o Rodrigo Andrade, jogador que volta de suspensão, vai falar na Bandeirantes. Estandarte desfraldado. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. De muito trabalho para os jogadores da Ponte Preta que treinaram no período da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Com o empate do Londrina, independentemente do que vai acontecer no próximo domingo entre Ponte e Remo, a Macaca não entra na zona do rebaixamento nessa rodada, mas quer a vitória para se distanciar do Z4. Gilson Kleina tem a possibilidade de manter o mesmo time que entrou em campo contra o Náutico, mas a possibilidade é que mudanças podem acontecer na equipe para o duelo em Belém do Pará. Teremos bola rolando na Série B nesta quarta-feira também. O Botafogo recebe o Brusque no Rio de Janeiro às 8h30 da noite. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão do... E o Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, técnico Silvinho cada vez mais pressionado externamente, porque internamente ontem na reunião do Conselho Deliberativo do clube, Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, o diretor e os gerentes de futebol do clube, defenderam o Silvinho e a expectativa é que, independentemente da situação do final de semana, em caso de derrota para o Internacional, ele ganhe sequência e não tenha o trabalho interrompido. É claro que o futebol é cíclico, você sabe muito bem, mas há sim uma
possibilidade de, mesmo com uma derrota, o Silvinho continuar. Fato é que precisa urgentemente de uma vitória, até para acalmar os ânimos da fiel torcida corintiana, que dia e noite entra nos Trend Topics do Twitter com a hashtag Fora Silvinho. Em relação ao time, João Vitor, suspenso pelo 3º cartão amarelo, está fora e não está descartada a possibilidade de Xavier, improvisado, atuar na zaga, uma vez que Raul Gustavo fica à disposição, mas o Silvinho vai definir no máximo até sábado, dia da viagem, quem será o titular ao lado de Gil na zaga. Juventude anuncia Jair Ventura como novo técnico, que inclusive já comandou o primeiro treino na tarde desta quarta-feira. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Palestra com você, Vinícius Bueno. Em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, depois de uma sequência de 7 partidas sem vitória, o Palmeiras entra em campo hoje à noite no Castelão para jogar contra o Ceará, com o Wesley de volta a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira depois de cumprir suspensão automática na partida contra o Internacional. É possível que o treinador português faça algumas mudanças no time titular, pensando no desgaste de alguns atletas, justamente com medo de perder jogadores importantes para a final da Libertadores da América no próximo dia 27 de novembro. A principal dúvida na escalação está no meio-campo entre Zé Rafael e Patrick de Paula. No ataque, Luiz Adriano e Wesley disputam uma vaga. A provável escalação do Verdão é de Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, com Luan Gustavo Gomes formando a dupla de zaga e o Piquerez completando o sistema defensivo na esquerda. Meio campo deve ter Felipe Melo, aí essa disputa entre Zé Rafael e Patrick de Paula, com Rafael Veiga e Dudu completando o setor de criação. A dupla de ataque deve ter o Rony confirmado, com essa outra dúvida entre Wesley e Luiz Adriano. FIFA confirma Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. A competição, que deve acontecer em fevereiro de 2022, terá o Flamengo ou Palmeiras como representante da América do Sul. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor Paulo do Vale. No São Paulo, reapresentação do elenco após a vitória no clássico contra o Corinthians. Jogadores tiveram folga e agora já pensam no Bragantino. Adversário de domingo, 6h15 em Bragança Paulista, para quem sabe o tricolor recuperar de fato a moral dentro do Campeonato Brasileiro e seguir sonhando com uma vaga em Copa Libertadores. O técnico Rogério Ceni espera ganhar alguns jogadores do departamento médico, como no caso de Igor Vinícius, que vem aprimorando a forma física após alguns jogos de fora depois daquela pancada na região do olho, além de Galeano e também Emiliano Rigoni, que teve um estiramento na coxa, e principalmente Jonathan Caleri, que acabou sentindo no clássico após marcar mais um gol, o terceiro dele neste retorno, e será melhor avaliado nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, a bola rolou pela Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona venceu o Dinamo Kiev 1-0, Red Bull Salzburg venceu o Wolfsburg por 3-1. Bola rolando neste momento, segundo tempo, jogos em andamento para Benfica e Bayern de Munique 0-0. O Chelsea vai vencendo o Malmo 3-0. Lille e Sevilha vão empatando 0-0. Young Boys sendo derrotado por Villarreal 2-0. Zenit e Juventus 0-0. E o Manchester United vai perdendo para Atalanta 2-0. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixão, Gustavo Soler. Jobson, Gabriel Pirani e Léo Batistão ainda são dúvidas para o técnico Fábio Carille para o jogo do Santos neste sábado às 5 horas da tarde contra o América na Vila Belmiro. O treinador, que por sinal deve começar a esboçar a equipe titular do Alvinegro na atividade da tarde desta quarta-feira. E existe a possibilidade dele repensar o esquema com 3 zagueiros e atuar com uma linha de 4 defensores no compromisso contra o Coelho. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você. Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, um grande abraço a você, especial pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje tem muita bola rolando, hein? Tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, tem Ceará e Palmeiras, claro, com total transmissão e cobertura aqui na Rádio Bandeirantes, e 2 partidas pela Copa do Brasil, Metal esfregando em Metal, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. É só jogão, Júlio. Gleger Zorzin.
O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço, Gleger. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. E para dar sequência a isso que o CH estava dizendo de jogões, né, que vai ter hoje, o Botafogo enfrenta o Brusque. E olha, nós estávamos falando hoje na hora do almoço do Coritiba, né, que tá a passos largos aí do título da Bezona. E o Botafogo, se vencer, vai a 55 pontos, dá uma escapada ali, porque o Goiás empatou, já tem 31 jogos, e o Avaí ainda vai jogar. Porém, o Botafogo fazendo 55, vai encostar lá no Coritiba, que tem 57. E olha, Júlio, pode ser que dê uma briga aí pelo título, mas na minha opinião, essas duas equipes, Coritiba e Botafogo, se vencer hoje, já estão na Série A de 2022, Júlio. Valdemir Gomes. Vou dar a palavra fácil, um abraço pra você, Tigrão, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Um abraço pra você, Júlio, um abraço pros amigos da Bandeirantes. Ontem jogaram em Londrina e Goiás. O Lupe até falou em manchete aí, independente do que aconteça, a Ponte tem um jogo a menos e continua aí, né? 2 pontos à frente do Londrina, que é o 17º. Muito bem. Londrina com 32 e a Ponte com 34, e a Ponte tem esse jogo duro, né? Lá em Belém, domingo às 16 horas. E aí hoje eu conversando com um torcedor da Ponte, que tem o meu contato, e ele me perguntou o seguinte: você acha que eu estou ficando xarope? Que eu estou louco? Eu preciso de tratamento psiquiátrico? Ou é normal o que aconteceu comigo ontem? Eu disse, mas não sei o que aconteceu com você, nem imagino. Você precisa me dizer o que aconteceu com você para que eu possa responder a sua indagação. E aí ele disse o seguinte: eu comecei a ver Londrina e Goiás, mas toda vez que o Londrina descia e criava alguma situação, pelo menos de aproximação com a área do Goiás, eu tinha taquicardia e ânsia de vômito, de nervoso. E aí eu passava para um canal de humor, vendo a escolinha do professor Raimundo. Veja você, replay de anos, início dos anos 90, aquele negócio todo. E aí, com o mesmo aparelho que tinha medido a taquicardia, eu ficava calmo. Mas aí eu começava a pensar, será que o Londrina marcou 1-0? E se o Londrina já tiver feito 1-0? Aí subia de novo o batimento. E eu ia para o jogo. Estava 0-0, o batimento baixava. Não fez ainda. E aí eu começava a ver um pouquinho do jogo e o Londrina ameaçava entrar na área do Goiás. E aí o batimento subia de novo. E eu fiquei nesse sobe e desce até que o jogo acabou, mas não consegui ver o final do jogo, de medo que no último minuto o VAR entrasse em campo e desse um pênalti para o Londrina. Você acha que eu estou louco, Tigrão? E eu respondi, sim, você está completamente louco. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. A Federação Paulista de Futebol realizará uma modalidade experimental do árbitro assistente de vídeo, o VAR. Vai ser realizado esse teste na Copa Paulista. E vai se chamar VAR Lite. O novo formato busca tornar a tecnologia de vídeo mais acessível, permitindo o uso da ferramenta com custos inferiores àqueles que estão sendo praticados nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A ferramenta, validada pela FIFA e também pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, teve a aprovação por unanimidade de todos os clubes que estão nas quartas de final da Copa Paulista. A competição será o primeiro campeonato a realizar esse teste experimental. As equipes de arbitragem de VAR
da Federação Paulista de Futebol terão uma reunião amanhã com os clubes classificados para explicar o modelo, como que é o funcionamento deste VAR Light. Os jogos de ida das quartas de final começam no próximo final de semana. Aqui da região de Campinas, apenas um clube conseguiu a classificação, o 15 de Piracicaba, que vai enfrentar o São Caetano em 2 partidas no mata-mata. O que é VAR Light? É uma redução de câmeras. Apenas 4 câmeras vão dar o suporte tecnológico para que o árbitro de campo, caso haja necessidade, tenha a imagem à sua disposição para marcar os lances mais complicados da partida. A federação, na época de José Eduardo Fará, um histórico presidente que marcou época, criou várias inovações, sendo pioneira na venda do name rights, o nome do campeonato. Isso foi em 1995, hoje é comum, todas as competições têm patrocinadores, mas lá em 95 foi o Eduardo José Fará que implantou no futebol esta inovação. Ele também implantou a utilização de 2 árbitros na mesma partida. Implantou o uso de spray para determinar a localização da barreira. Medida hoje não só no Brasil, né? Mas foi adotada também no mundo inteiro. Criou também algumas outras atrações, por exemplo, 9 bolas em campo, colocando, portanto, a bola mais rapidamente, repondo mais rapidamente a bola em campo e dando condição para que o jogo tivesse mais tempo de bola rolando. Criou também, essa é uma outra inovação, a presença de moças que faziam lá aquela movimentação, né, a chamada T-Leaders, que não existia no futebol brasileiro e também foi criado pela Federação Paulista de Futebol. Foi um presidente com muitas atuações, foi ele que construiu, por exemplo, a sede atual da Federação Paulista de Futebol e levou para os estádios paulistas, isso que eu acabei de falar, né, as animadoras de torcidas e show artísticos. Inovações. Agora a Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como presidente, vai implantar essa inovação. O VAR do Brasil, ele vem gerando polêmicas e discussões desde que ele foi implantado. Até agora não encontraram um consenso, e muito menos pela tecnologia e muito mais pelos profissionais que estão operando a tecnologia. Agora a Copa Paulista vai ter mais este experimento. Como diria Carlos Henrique Siebert, vamos aguardar! Bandeirantes Esportiva no ar com os trabalhos técnicos de Carlos Alexandre Almeida e João Cardoso, é o timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Batista, que é o nosso comandante, Gleber Zorzin, Valdemir Gomes e Carlos Henrique Siebert. Com o comando regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação, do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. É com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro pra toda obra. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. O tão aguardado Festival de Sonhos acontece nesta semana, de 21 a 24 de outubro, com os sabores. Atenção, hein? Tem sonho de morango com pavê, ovo maltine, maracujá, tem sonho Ferrero Rocher, ninho trufado, goiabada com creme cheese, creme e doce de leite. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela fome de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964
99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Júlio Nascimento. Sou eu aqui na Bandeirantes com Bandeirantes Esportiva, recebendo a sua mensagem pelo WhatsApp 97102-1493. Este é o nosso WhatsApp que está à sua disposição para mensagem de texto e também mensagem de áudio. Pode mandar a sua participação. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos lá, informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio Nascimento. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Daniel Paulista tem até sexta-feira, né, para definir a equipe. Guarani vem de um resultado 2-2 com o CRB, resultado contestado. Houve reunião com o grupo, conversas, roupas sujas foram lavadas. E o time agora tem que buscar a vitória na partida contra o Confiança e mostrar confiança dentro de campo. Claro que o pensamento positivo do torcedor poderá ajudar. 9.085 ingressos foram colocados à venda. Rodrigo Andrade, Júlio, estará de volta, cumpriu suspensão. E ele fala deste momento do Guarani dentro da competição. Nessa reta final, né, a gente não pode dar bobeira mesmo e a gente... Desde o começo do jogo começamos muito bem, até os, se eu não me engano, os 35 do segundo tempo, deu uma desligada ali e aconteceu o empate. E a gente está bem ciente que nessa reta final a gente não pode dar esses vacilos. E que não vai ser um jogo fácil, né? E a gente vai fazer de tudo para buscar os 3 pontos. Rodrigo, você está voltando no time, não participou da última rodada e daqui para frente serão jogos decisivos. Que tipo de comportamento emocional, na sua opinião, o Guarani terá que ter daqui para frente para buscar o objetivo? Não, acho que o comportamento é só pensar em vitória. Que cada jogo que a gente for jogar vai ser uma final, como a gente sempre fez. E final não se joga, né? Final se vence e a gente tem que fazer isso, vencer todos. Mas nesse o torcedor pode esperar muita raça, determinação. E a gente conta com a presença deles, que eles sempre vai ser muito importante para nós, como foi o último jogo em casa. Mas eu acho que todo mundo treina do mesmo jeito. Eu acho que é característica diferente, né? Eu acho que eu e o Bruno, eu e o Índio, o Tony, todos são diferentes. O PS, todo tem característica diferente. E eu acho que o professor estava optando por eu e o Bruno, né? Então, eu acho que a gente está bem entrosado. Pelo Paulista também, que a gente jogou junto. De diferente que a gente fez no último jogo é só os 15 últimos final que a gente não pode fazer o que a gente fez. Jogando ou não jogando, todo mundo está trabalhando em alto nível. Eu acho que é o trabalho que, se precisar de alguém, vai estar ali para contribuir. E como eu falei, eu estou aqui para ajudar em qualquer posição. Mesmo se for ali dando água fora, eu quero ajudar o time. Nessa reta decisiva, no momento de afunilamento, a união tem que prevalecer, né? Pelo menos foi o que eu entendi desta última frase aí do Rodrigo Andrade, né, Júlio? Marquinhos. Você faz milagre também, Marcos Luiz. Júlio. O homem não fala... O homem joga a bola, mas a oratória do Rodrigo Andrade é bem limitada, né? Eu fiz um curso de edição, Júlio. Tudo que o Thales ontem falou bem, né? Nós elogiamos aqui, inclusive... muito do... Você tá falando isso porque você ouviu no grupo a entrevista na íntegra, né, Ju? Mas assim, eu consegui extrair aqui alguns pontos aqui, anotei que você trouxe essa sonora pra gente. Me chamou a atenção aqui, ó. Essa eu nunca tinha ouvido, viu, CH? Cada jogo agora é uma final. Final não se joga. Final se vence. Foi o que disse aí o autor Rodrigo Andrade 2021. Essa aí eu nunca tinha ouvido não, viu, CH? Eu já ouvi por aí, mas ela é muito boa, ela é interessante. Vamos ver o comportamento do time, né? Porque falar papagaio também fala, né? Precisamos ver na hora da execução do trabalho. O Guarani precisa muito disso, de uma execução não perfeita, porque não tem como ser perfeita, né? É exigir demais, mas uma execução que leve o Guarani a uma vitória. Dentro de casa não pode ter nenhum outro sentimento, comportamento, a não ser o time jogar de uma maneira organizada, sem e com a bola, e conseguir um resultado que passa a ser obrigatório, né, Júlio?
diante da circunstância, pelo fato de jogar dentro de casa, ao lado da torcida, acho que não tem nem como falar de outra circunstância a não ser uma circunstância de vitória, de aspecto positivo. É isso que eu estou esperando para o jogo de sexta-feira. Apesar de tudo que aconteceu no último jogo, eu acho que deu tempo suficiente para todo mundo pensar bastante no que aconteceu, né? Principalmente o treinador, os jogadores também, que tiveram um comportamento no segundo tempo abaixo do que deveria, não é? Para que sexta-feira todo mundo fique satisfeito. E a satisfação ela só virá com a vitória, para continuar o Guarani sonhando em termos de classificação, Júlio. Glega Zorzin, disse aí o Rodrigo Andrade, né, que os jogadores estão cientes dos vacilos que o time teve nos últimos jogos. Quais vacilos são estes que o Guarani tem que melhorar para os próximos jogos, hein, Glega? Olha, Júlio, assim, a gente falava muito sobre isso, né? Claro que o Daniel Paulista teve o percentual de culpa, né, na última partida. Mas, pô, tem alguns atletas, alguns jogadores estiveram em campo no último jogo contra o CRB. E eu concordo, tá? Na situação em que está o Guarani, todo jogo é uma final realmente. Precisa vencer o jogo. Se quer buscar o acesso, se quer estar entre os 4 lá quando terminar a Série B, ele precisa vencer. E não pode vacilar como vacilou. Como é que você perde você ganhando uma final de 2-0 aos 32, né? Aos 32 minutos do segundo tempo, tá 2-0 para você. E aí, de repente, a equipe adversária cresce no jogo e empata a partida nos acréscimos. Então não dá. São esses vacilos. E outro detalhe é que os jogadores mais experientes, em alguns momentos, precisam chamar responsabilidade, pô. Precisam detectar certos erros de posicionamento. Precisam detectar que a equipe adversária descobriu ali um buraco ali entre as linhas e tá flutuando e tá evoluindo por ali, e dá um grito lá, o seu Thales, o seu Rafael Martins, né, que são os jogadores que estão vendo o jogo ali, o próprio Carlão, que é um jogador experiente. Então, é isso que tá faltando. Porque, claro, como eu disse, o Daniel tem a responsabilidade dele, o percentual de culpa, mas ele não tá lá dentro, pô. Alguns momentos dá um grito pros caras. Nós tava hoje em off, a gente tava conversando, eu e o CH ali nos Donos da Bola, na tela da Band, né? E eu falava pra ele que algumas coisas que acontecem nos bastidores, que às vezes o treinador, ele não percebe, ele não detecta. E você tá ali, tá vendo que as coisas estão acontecendo negativamente, é só você dar um grito. Não é que você tá querendo passar por cima do treinador, longe disso. Né? Mas principalmente os jogadores experientes, as referências, o capitão do time, né, que é o Bruno Silva, né? Ou dá uma encostada, ou se não dá uma encostada ali no banco, professor, é o seguinte, precisa ajustar lá do lado de lá, porque as coisas os caras estão evoluindo e nós não estamos dando conta, tá sobrando um, né? Olha, no momento da tabela tem um que não tá acompanhando. Então isso daí é o conjunto. E para um time campeão, e para um time que vai subir, que vai buscar o acesso, se não tiver esse entrosamento, se não tiver essa comunicação dentro de campo, as coisas não acontecem, né? Porque se deixar pro treinador ver tudo, o cara fica louco. Tem coisa que passa batida, ele não consegue ver. E o jogador que tá lá dentro precisa dar um grito. Opa, ô fulano, bola parada, encosta naquele cara lá que ele tá ficando toda hora sozinho, dá uma encostada nele. Adianta um pouquinho, sai um pouquinho daí, marca ele lá, tá fazendo a tabela toda hora, não vai de primeira, não dá o bote. Entendeu? Então essas coisas precisam acontecer. Eu acho que esses detalhes que precisam melhorar para a equipe do Guarani evoluir ainda mais. Muito bem, o Rodrigo Andrade também falou aí sobre o entrosamento dele com o Bruno Silva, né? Que é uma arma aí que o Guarani tem adotado desde o Campeonato Paulista. E é mesmo, né, Tigrão? O Rodrigo e o Bruno Silva deram muita liga, né? São dois jogadores que elevam o nível do Guarani quando eles estão em campo. Inclusive o Rodrigo não esteve em campo contra o CRB, mas certamente é uma presença confirmada para enfrentar o Confiança na sexta-feira. Doremir Gomes, atenção, vai falar em 3, 2... Júlio, tive um corte no retorno aqui, abrupto, no momento que você iniciou. Tô aqui na escuta
Eu sei que você estava começando a fazer uma indagação, por gentileza, repita. Com toda certeza, Valdemir. Falando sobre Rodrigo Andrade e Bruno Silva, né? Uma dupla que foi citada aí na entrevista do Rodrigo. Ele não participou do jogo contra o CRB, mas agora é reedita essa dupla contra o Confiança na sexta-feira. Sem dúvida, e a dupla titularíssima, você, claro que sabe da importância dos dois jogadores. Aliás, eles se completam, né? Não que o Índio tenha jogado mal, acho que foi a melhor partida do Índio, desde que estreou no Guarani, desde quando foi contratado. Essa partida é exatamente da última sexta-feira contra o CRB. Mas é outra dinâmica, né? É outra aproximação com o ataque e o reencontro, né? A reconstituição dessa dupla, Bruno Silva e Rodrigo Andrade, é um dos pontos altos aí onde o Guarani se escora com qualidade, com confiança para ganhar essa partida aí sem trocadilho do Confiança. Eu entendo que é um trunfo muito forte e apesar do Índio ter jogado bem, mas uma partida dentro das suas possibilidades. Uma coisa é jogar bem e desequilibrar o jogo. Outra coisa é jogar bem e ok. Então, dentro das possibilidades dele, ele jogou bem. Mas o Guarani cresce muito quando, apesar de ter feito algumas partidas instáveis, o Rodrigo Andrade, o Bruno Silva não. Uma regularidade impressionante. Mas o Rodrigo Andrade, ele tem conseguido alguns altos e baixos, mas nos baixos ele ainda é um jogador, mesmo nos seus momentos não tão inspirados, ele é um jogador extremamente importante. Então é sim, com certeza, e não é teoria isso a gente vai ver dentro de campo, um trunfo muito importante para o Guarani, o reencontro, né? A reescalação, quer dizer, a retomada desses dois jogadores tomando conta ali do setor de meio campo ao lado do Regis. Pois não, o Batistão e o Rodrigo Andrade foi perguntado aí, né? Qual postura que o Guarani tem que adotar? O Rodrigo a postura é de vencer, né? E nesse momento do campeonato nem sempre vai dar pra jogar bem, né, Batistão? O importante é de fato somar 3 pontos, porque é um momento afunilado dentro da competição agora. Eu até entendi, né? Mesmo falando de forma muito simplória, o Rodrigo Andrade, a mensagem ele conseguiu passar, né? Não, neste momento do campeonato, não interessa jogar bem. É por isso que ele disse que final não se joga, se ganha. Então esta é a frase. Então a preocupação de jogar bem, de ter um ataque estrondoso, muito produtivo, não conta muito nesse período do campeonato. Nesse afunilamento, o time que quer vencer a competição, que quer o acesso, nesta reta de chegada, não pode manquejar, não pode claudicar, não pode cochear. O time tem que estar a todo instante ligado para fazer isso aí que o Rodrigo Andrade falou. Ganhar a partida não interessa como, porque vai ter volume de jogo, vai ter qualidade técnica, vai ter o ataque mais positivo, mas no final da partida, se o adversário fez um gol apenas e teve 30% de posse de bola, é ele que vai ganhar os 3 pontos. Então, o Guarani vai enfrentar um adversário aonde ele tem ampla vantagem no retrospecto, mas tem que observar que o time do Confiança, nos últimos 8 jogos, ele vem com 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Perdeu para o Vasco pelo placar de 2-1. O Vasco que, inclusive, também entrou na briga. Passou, inclusive, a equipe do Guarani na tábua de classificação. Então tem que estar ligado, tem que estar muito ligado. Não tem outro caminho que não a vitória. O empate arrebenta com o Guarani. O Guarani daqui para frente, até a partida final, ele tem que ganhar os seus jogos em casa. 4 em casa, 4 fora. E vai ter que beliscar ponto fora de casa, porque só os jogos em casa não são suficientes para dar a classificação entre os 4 para o time do Guarani. Ele tem os confrontos diretos que são importantíssimos e ele vai ter que vencer esses confrontos diretos e vai ter também que ganhar as partidas em casa.
Não interessa o time que vai entrar em campo. Claro que a volta do Rodrigo Andrade é muito importante. É evidente que o Júlio César, especialmente na recomposição, também é fundamental. Mas, independente de quem vai entrar, o espírito é exatamente esse. Se o Rodrigo Andrade falou isso na entrevista coletiva, é porque isso foi abordado internamente. Então não adianta mais ficar pensando naquele jogo que o Guarani estava ganhando do CRB de 2-0, tomou empate. Aquilo já passou. Aquilo não volta mais. Então, pior do que aquele resultado é levar essa negatividade para o próximo jogo. Então passa uma régua, um risco, esquece aquilo que aconteceu lá e partir para uma vitória importantíssima diante do Confiança nesse jogo de sexta-feira com a presença do público. Ô Júlio, você quer que eu continue aqui ou não? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. O Cristiano Ronaldo acabou de virar o jogo pro Manchester. E o Júlio Nascimento... Não precisa falar os bastidores que acontecem Pelo aqui fora amor de Deus, que golaço. Não tem necessidade. Que golaço. O homem é fera mesmo. Atendendo aqui os ouvintes pelo nosso WhatsApp, os ouvintes mandando aqui mensagens, a pergunta inclusive para você, viu, Gleger? Do nosso Agnaldo. Boa tarde, Gleger. Como um jogador pode chamar a responsabilidade para si quando você tem do lado um cara como Tony e Maxwell? Fica difícil. E aí só sobra um culpado, que é o Daniel Paulista, mandando aqui o Agnaldo. Mas eu, assim, bom, eu tô defendendo essa tese aí desde os anos 9 a.C., né? Que Tony e Maxwell não dá mais. Agora, eu tô dizendo no aspecto defensivo, você pode dar um puxão de orelha, você pode pegar, sabe? Usar de um artifício para que esses jogadores, pelo menos, tecnicamente tá muito mal, tecnicamente o Maxwell não ajuda, o Tony não recompõe, mas ali você consegue dar um grito, pelo menos para organizar o time. Eu concordo com o ouvinte aí, com esses dois jogadores, até o momento não evoluíram absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Todas as vezes que entram, as coisas acontecem negativamente. Tomara que o Daniel Paulista também tome uma atitude, né? Porque é ele que escala, é ele que convoca, né? Ele precisa tomar uma atitude, porque já está se aproximando do final da competição e mesmo com um resultado ruim, digamos assim, contra o CRB, as coisas aconteceram positivamente, né? A rodada foi muito interessante para o Guarani. E já começou novamente a rodada interessante para o Guarani. Então olha para você ver o momento. Mas não dá para você ficar toda hora em cima do mesmo erro, né? Cometendo o mesmo erro. Eu concordo com o ouvinte, tá, Júlio? Mas eu já passei por inúmeros clubes também, que eu era o capitão e que tinha jogadores tecnicamente limitados, mas que ia no grito, ia ali no posicionamento, posicionava pelo menos, para que você pelo menos não tomasse o gol, né? Pô, o Guarani tava 2-0, cara, 32 minutos. Não é possível, segundo tempo. O Batista gosta de dizer, né? Não, tá ganhando de 2-0, se você toma um gol, vira um furdunço. Mas vira um furdunço se o time não tiver concentrado. Vira um furdunço se os caras estiverem desligados do jogo, pô. Quem que não quer estar com 32 minutos do segundo tempo ganhando de 2-0? Poxa vida, então, acho que falta um pouco disso. Faltam uns gritos, pô, o lance do pênalti. O atacante lá do CRB tava de costa pro gol, cara. O que ele ia fazer? Né? E o Maxwell veio, pô, não teve um pra gritar lá, calma, né? Calma. E teria, né, um grito ali, às vezes o cara tira o pé. Então é isso que eu tava dizendo, Júlio. Perfeito, aqui mais mensagens. O nosso Giba Bogrino tá mandando aqui que ontem tava torcendo pro Londrina, o time é ruim, né? Não dá pra torcer pro Londrina. Júnior Nascimento, aqui é Aldo Liz, do Parque Industrial, sou Bugrão, o time tá bem, só não pode o técnico ficar mudando muitas pessoas, tava ganhando do CRB e aí tomou um empate, manda aqui o Aldo Liz, obrigado pela mensagem. Nunca vi na minha vida um técnico perder um jogo assim, mudanças equivocadíssimas. Júlio, pergunte ao CH se ele concorda com o time base do Guarani dos últimos jogos. Eu não tenho gostado das atuações do Júnior Todinho. É possível encontrar outra solução tática? É o Mauro perguntando aqui pra você, CH. Com certeza. Dá para jogar num 4-4-2 com a entrada do Andrigo. Ou a colocação do Alan Victor,
trazendo o Sávio como falso 9. Há sim possibilidade, mas o treinador tem insistido no trabalho com o Todinho, ele que deu tantas oportunidades para o Lucão, ele está acreditando a todo momento que uma hora o Todinho vai desencantar, né? Mas a paciência de todo mundo já está bem próxima do final, Júlio. Júlio, Júlio, o que aconteceu agora no jogo do Manchester, o que falta para o Guarani? O técnico toma decisões erradas e tem um jogador que chama a responsabilidade para virar o jogo e vencer. O Guarani não tem isso. No caso do United, ele tem um jogador chamado Cristiano Ronaldo, né? Que pesa muito. Na Série B ninguém se aproxima disso, mas eu entendi aqui a colocação. Aliás, talvez seja exatamente isso que está faltando para o Guarani. Não tem um grande líder dentro de campo. Aquele chamado xerifão, o Gleger estava falando, né? Que tem que falar, que tem que gritar, que tem que chamar a atenção, mas não são todos os jogadores que aceitam esse tipo de interferência. Às vezes tem até entreveiro, né? Já tivemos aí com o Bidu e com o Rodrigo Andrade que se estapearam dentro de campo e acabaram sendo expulsos. Então é necessário ter esse cara, esse líder. O cara que todos os demais jogadores, com o líder falando, eles vão atender. Porque senão, se um começa a gritar e falar, o outro não aceita, vai acabar piorando aquilo que já está ruim. Eu concordo, Júlio, eu não sou comentarista, mas vou dar o meu pitaco aqui como se fosse, tá? Eu concordo em partes com o que disse o Gleger e concordo também em partes com o que disse o Batista. Me baseando na declaração, me foge agora de um treinador, e até essa mesma pergunta foi feita para ele numa coletiva, numa entrevista, e ele falou o seguinte, que é muito complicado você ter esse tipo de cobrança dentro de campo, porque tem determinado atleta que pega isso para o lado positivo, como a gente diz, né? Fica com o sangue nos olhos, com a faca entre os dentes e parte para cima do adversário e quer ganhar a todo custo. E tem jogador que não consegue assimilar esse tipo de atitude do companheiro e acaba se retraindo. Se ele já não estava bem, pior ainda, ele vai ficar dentro de campo. Então, como falava, né, Batista, o Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, viu, Júlio? É verdade, aqui, e até o Alexandre, aqui, nosso ouvinte, foi no telefone 0944, perguntando, viu, Tigrão, sobre o Bidu, se ninguém vai falar do drible que o Bidu sofreu no jogo contra o CRB. Inclusive teve um outro ouvinte aqui que mencionou a dificuldade do Bidu nos últimos jogos na marcação, que ele voltou a sofrer os mesmos problemas lá do Campeonato Paulista, defensivamente falando. Você concorda? Concordo. Acho que o Bidu, ele é um excepcional apoiador. Eu já defendi aqui algumas vezes que eu faria um teste com o Bidu antes do Guarani ter um meia da qualidade com o Regis. Hoje não. Mas numa eventualidade, eu acho que uma hora ou outra algum treinador mais peitudo vai experimentar o Bidu na meia, porque ele é um cara de visão panorâmica do jogo, bate como poucos na bola, tem um lançamento comprido. E ele na frente, apesar dele ficar na beirada, quando ele faz a diagonal, ele é um jogador preciso, mas ele marca mal. E aí eu vou devolver a bola no seu colo. Não é coincidência do Bidu ter ido mal na marcação, e o drible que ele tomou a gente falou, né? Em tempo real na transmissão. E ele foi envolvido. Foi completamente envolvido. Aliás, o Bidu, ele foi sem concentração pro lance. Ele foi assim dando a impressão que estava indo da copa para a cozinha da casa dele ou do apartamento dele, né? Para tomar um copo de água e ia voltar olhando para a TV. Sabe quando você vai assim, põe a mão na geladeira, mas você continua olhando para a TVzinha que você tem lá na cozinha, porque tem alguma coisa interessante acontecendo? Foi isso que o Bidu fez. Ele não estava aí no lance. Ele estava de corpo, mas ele não estava de alma. Ele não estava concentrado no lance. Então, além dele marcar mal, ele foi meio que por ir. E aí vou te perguntar uma coisa. Isso daí aconteceu porque o Bidu marca mal ou aconteceu porque o Bidu estava bastante desgastado, muito desgastado, e quem veio com a bola para cima dele foi o 11, foi o Jajá, que aliás foi o melhor jogador do CRB em campo, foi o cara que mais incomodou. Tal do Bressan não jogou nada, tal de Nicolas Careca não jogou nada, tal de Jean Patrick não jogou absolutamente nada.
Claudinei, ninguém jogou nada. Mas o Jajá, toda vez que pegava a bola, incomodava. E foi coincidência ou é a causa? Uma coisa é coincidência, outra a causa. Do anjo da guarda do Bidu, Júlio César, não ter jogado. Porque uma coisa é o Bidu começar a marcar, né? Lá onde ele teve que começar a marcar nesse jogo. Outra é ele ter o anjo da guarda na frente e o cara, quando chega até ele, já tomou o primeiro pau, no bom sentido, não falta, mas já tomou o primeiro combate, o primeiro abafa do Júlio César. Vocês não acham, agora eu estou devolvendo a pergunta, que a baixíssima produção defensiva do Bidu neste jogo, inclusive com uma falha grave no lance do primeiro gol que abriu o caminho para o empate, que tem a ver com essa ausência tática importantíssima do Júlio César, que nem todo mundo vê? Eu estou perguntando e vou responder. Eu acho que tem tudo a ver. Só um pitaco nessa questão aí também, Tigrão. Por exemplo, a gente estava falando aí do Bidu, do lado esquerdo, mas aí cabe uma pergunta. O Guarani, por exemplo, na partida, tinha 4 zagueiros em campo, correto? E dentre eles, Carlão, o Ronaldo Alves e também o Bidu. Todos jogam pelo lado esquerdo. Eu estou errado na minha leitura. E aí, cadê a cobertura para ajudar o menino também? Só um pitacozinho nessa história aí, viu, Júlio? É erro de posicionamento. Eu concordo plenamente com o Tigrão e o Marquinhos. As duas coisas estão ligadas. Estão bem ligadas, exatamente. Porque o Júlio César, quantas vezes nós viemos aqui e dizíamos, olha, o Júlio, agora ele começou a aparecer um pouco mais à frente, fazendo alguns gols, né? Sim, tô aparecendo. Mas taticamente, ele é importantíssimo, cara. A recomposição dele é fantástica. Ele tem uma leitura de jogo, fechamento de linha, né? E ajuda demais o lateral. Agora, no lance lá do primeiro gol, cadê a cobertura? O Marquinhos tem toda a razão, cara. Tudo bem, foi envolvido. Você vai pegar um jogador tecnicamente melhor, às vezes, em alguns momentos, mais rápido. Mas aí você precisa ter o ajuste. Será que o Daniel Paulista treinou essa linha de 5 para implantar na última partida? Não sei, viu, Júlio? Ontem teve um ouvinte nosso, de voz bem grave, muito educado, diga-se de passagem, foi respeitoso ao extremo, mas ele colocou uma opinião bastante contundente. Que a gente aqui tá criticando o treinador do Guarani e poupa o outro, ele disse, o outro treinador que está caindo para a Série C. Mais ou menos foi esse o conteúdo do que ele falou. Eu quero dizer para esse ouvinte, para todos os outros que estão nos ouvindo, que se o Gilson Kleina tivesse o elenco do Guarani, o Guarani, e ele tivesse dirigindo o Guarani, com esse elenco que o Guarani tem, e com a situação administrativa que o Guarani tem hoje, com a casa em ordem, e com a situação política, pelo menos momentaneamente pacificada até onde a gente sabe, que o Gilson Kleina estava com o Guarani à frente do Curitiba. É isso que eu penso. E o ouvinte, vocês estão... Pô, cara, então não estou mudando o assunto, não. Quero dizer que esse negócio da cobertura não ter ocorrido foi consequência de mexidas absurdas, que eu disse que não ia mais voltar ao assunto, mas é que o tema veio à baila. E o Gleger acabou de dizer, tinha zagueiro, tinha isso, tinha aquilo, mas estava desorganizado. O Marquinhos acabou de dizer, tinha botado mais um volante, mais um zagueiro, e ninguém cobriu. O que eu quero dizer é o seguinte, que as mexidas foram tão absurdas que nem os jogadores entenderam aquilo que era para fazer. E ficou todo mundo igual barata tonta, e um time que estava mortinho em campo, e que só tinha o Jajá, e esse time é o CRB, ganhou asas e foi lá e empatou o jogo. É isso que eu tenho a dizer. As mexidas foram tão esquisitas e desorganizadoras que os caras entraram sem saber o que iam fazer em campo. Ou o Tony sabia o que ia fazer em campo, que era para fazer. Ou o Ronaldo Alves sabia o que ele tinha que fazer em campo. Ou o Maxwell, que foi lá fazer o pênalti, entrou sabendo claramente o que ele ia fazer. Será que ele foi orientado para fazer um pênalti como atacante? Então uma coisa tem a ver com a outra, sim, senhor. As mexidas, a ausência do Júlio César e a falta de compreensão do time,
que se nós ficamos sem entender, os jogadores também ficaram. E quando eles acordaram, estava 2-2. Só rapidinho aqui para finalizar as últimas mensagens aqui, o Roberto Japonês, grande Roberto. Júlia Equipe, Jogos do Guarani em Campinas, Confiança, Vasco, Brasil de Pelotas e Goiás, fora de casa, Sampaio, Vila, Avaí e Botafogo. Vai ser difícil com o pensamento do Daniel Paulista. O Aguinaldo do Proença. Nossa, vocês não veem nenhum ponto positivo nesse time do Guarani? Claro que vemos, inclusive já falamos aqui alguns deles quando elogiamos o Rodrigo Andrade. E a ausência do Júlio César, por exemplo, que é um ponto positivo grande que o Guarani vai contar na sexta-feira. Por conta da deficiência do Bidu na marcação, que o Júlio César é tão importante no time. Por esse mesmo motivo que o Alan Victor não entra, porque fica um buraco na esquerda. O Mate Marchi manda aqui, muito interessante, viu, a análise do ouvinte. O Reinaldo Jardim Olina, acho que o Bugrão vai subir sim, está se arrumando para isso, mesmo com os erros do técnico. O Leandro de Hortolândia, no lance do primeiro gol do CRB, quem aparece na imagem trotando é o Maxwell, podem olhar aí. O Guilherme, grande Guilhermão, sempre mandando mensagem. Análise do Guarani contra os postulantes ao G4, CRB, 4 pontos, bom. Vasco, nenhum ponto, mas tem um jogo em casa. O Guarani não jogou mal no Rio. Avaí, 3 pontos, tem mais um jogo em casa. Curitiba, 0 pontos. Péssimo. Goiás, nenhum ponto, mais um jogo em casa. Botafogo, 1 ponto, um jogo fora. Esses jogos vão definir o futuro do Bugre. Probabilidade do Botafogo ter subido o coxa campeão na última rodada. O jogo pode ser mais tranquilo. Manda aqui o Guilherme. O Tigrão, o problema do Daniel Paulista é que ele prioriza o ataque e não treina a defesa. Abraços, Cavalcante. O Guarani tem uma das melhores defesas, o Cavalcante, do segundo turno, hein? O Guarani melhorou muito defensivamente aí. No segundo turno, o que tá precisando é do equilíbrio aí entre o ataque também e a defesa. Vinha muito bem a zaga, né? Teve esse deslize lá, mas foi por causa dessa desorganizada que deu. Tanto é que até o momento em que ele fez as 2 primeiras alterações, nada contra o Ronaldo Alves e o Tony. Eu digo que eles entraram no momento que não deviam ter entrado. Mas até aquele momento o CRB, ele não conseguia chegar nem perto do goleiro do Guarani. Eles não ameaçavam. E a torcida estava indo embora. A defesa evoluiu, sim. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 5 horas e 57 minutos. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Terminaram os jogos da Liga dos Campeões da tarde desta quarta-feira. Opa, pulou um negócio aqui. Barcelona venceu o Dinamo Kiev 1-0. Red Bull Salzburg venceu o Wolfsburg por 3-1. O Benfica foi derrotado em casa, goleado pelo Bayern de Munique 4-0. O Chelsea venceu o Malmo por 4-0. Sevilla e Lille empataram também 0-0. O time do Vila Real goleou o Young Boys 4-1. A Juventus venceu o Zenit placar magro de 1-0 e com um show de Cristiano Ronaldo, o Manchester United virou para cima da Atalanta 3-2, venceu o jogo. Hoje à noite tem Série A do Campeonato Brasileiro, transmissão da Bandeirantes, Ceará e Palmeiras às 7 horas. Às 8h30 tem Bezona, Botafogo e Brusque. E às 9h30 com transmissão da Bandeirantes também, Copa do Brasil, semifinal, Atlético Paranaense e Flamengo. E no mesmo horário, Atlético Mineiro e Fortaleza. A Bandeirantes também estará acompanhando informações desses jogos para você. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco. Vamos com informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe chegando na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para todos que acompanham Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. De muito trabalho para os atletas da Ponte no estádio Moisés Lucarelli, onde aconteceu a atividade da Macaca. A Ponte ainda treina amanhã e sexta em Campinas e depois viaja para Belém do Pará. No sábado faz uma movimentação e no domingo, 4 horas da tarde, tem compromisso contra a equipe do Remo. A Ponte, que fora de casa conquistou apenas uma vitória, não entra na zona do rebaixamento independente do que acontecer no duelo contra o Leão. Até porque, com o empate em 0-0 entre Goiás e Londrina, a distância diminuiu do time paranaense para a Ponte Preta, 2 pontos apenas, só que o Londrina agora tem um jogo a mais.
mas a Macaca quer a vitória contra o Remo para se distanciar da zona do rebaixamento e ter um confronto direto contra o Vitória no próximo sábado no Moisés Lucarelli, onde a equipe baiana também está aí na parte de baixo. Então são 2 confrontos diretos. Uma vitória contra o Remo dá ainda mais moral para a Macaca enfrentar o time baiano na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem falou a respeito dessa maratona, desses confrontos, a Ponte tem 3 confrontos diretos contra equipes que estão na zona do rebaixamento. Vitória, o Confiança e também o jogo contra o Londrina. Só que o Kevin, que veio para a entrevista coletiva, falou a respeito da programação, ou se eles pensam apenas partida a partida até o final da Série B. Assim, a gente tem que pensar jogo a jogo, e o nosso próximo desafio é o Remo, fora de casa, e o mais importante, né, é a gente tá pontuando. Sabemos que a Série B é uma competição muito difícil, muito cascuda, então assim, a gente tem que pontuar, então vamos firmes e fortes fazer um bom jogo lá contra o Remo. O lateral direito da Ponte também fala do trabalho voltado ao lado emocional do grupo, depois da derrota de virada e jogando em casa pro Náutico pelo placar de 3-2. Então, fizemos uma boa partida, tivemos uma boa performance, mas infelizmente o resultado não foi o que a gente queria, né? Sabemos que dentro de casa a gente quer conquistar os 3 pontos, mas infelizmente não conseguimos. Então, assim, a gente tá trabalhando, tá focado, tá junto, tá unido pra conseguir, né, nesse próximo jogo aí, pontuar quanto antes. Tanto a Ponte Preta quanto o Remo não vencem há 4 jogos e ambas as equipes brigam para fugir da parte de baixo da tabela. Para piorar para o lado da Ponte, a Macaca só venceu uma vez jogando como visitante na Série B. O lateral Kevin analisa como a pressão pode aumentar por conta desses fatores para o duelo em Belém do Pará. Então, assim, eu acho que não existe pressão, né? A gente vem trabalhando jogo a jogo, no dia a dia, né? Então, assim, a gente tá focado, a gente tá treinando bem, tá fazendo bons treinos, estamos fazendo uma semana muito boa e esperamos, né, como eu falei antes, pontuar contra o Remo. Kevin disputou 19 partidas pela Ponte na Série B, sendo 15 delas como titular. O lateral ainda não marcou, mas colaborou com 2 assistências. O jogador faz uma análise do seu desempenho até aqui com a camisa da Ponte Preta. Então, assim, eu acho que a nossa posição na tabela não condiz com o nosso futebol, né? Principalmente no segundo turno, viemos fazendo bons jogos, tendo bom desempenho e, assim, particularmente, venho fazendo bons jogos também, conseguindo dar assistências, ajudar meus companheiros ali para eles poderem fazer o gol. E vamos assim, todo mundo junto, firmes e fortes para sempre evoluir. Kevin foi titular nos 2 últimos jogos, contra Avaí e contra o Náutico. Por ser um duelo fora de casa e um confronto direto, o jogador analisa se pode perder a posição para Felipe Albuquerque, que defensivamente tem números melhores que Kevin. Então, aí fica a dispor do professor Gilson. Pode ter certeza que quem não optar vai estar preparado, vai estar firme e forte para poder fazer um bom jogo lá contra o Remo. Eu não apostaria todas as minhas fichas que o Kevin será o titular da Ponte na lateral direita no duelo contra o Remo. É claro que ainda restam muitos treinamentos até a partida contra a equipe lá do Belém do Pará, mas existe sim essa possibilidade do Felipe Albuquerque retornar para a lateral direita na vaga do Kevin. Kevin defensivamente tem números inferiores ao do Felipe Albuquerque, que voltou na última partida, só que o Felipe Albuquerque ficou fora do jogo contra o Avaí e o Kevin fez um bom jogo, inclusive deu assistência para o gol do Leonaldi, só que contra o Náutico ele não teve números defensivos muito bons. Então existe sim essa possibilidade. Contra o Náutico, Felipe Albuquerque ficou no banco de reservas. Então existe sim essa possibilidade. É claro, Gilson pode repetir o mesmo time, essa é uma possibilidade também, mas pelas informações que tenho, existe sim essa dúvida na lateral direita e também tem uma dúvida no meio, se o Gilson joga com meia ou vai manter os 3 volantes. E qual seria esse meia? O Fecim? Pode ser. Matheus Anjos? É chance maior. Camilo? Não. Então existe sim uma possibilidade de tirar um dos 3 volantes, aí eu não tenho a informação se vai o André Luiz, o Leonaldi ou o Marco Júnior, para acrescentar mais um meia, ou melhor, acrescentar um meia. Ou Fecim, que está voltando agora do período de transição, finalizou a transição, já treina e pode
ser relacionado para o jogo, ou o Matheus Anjos. Tem o Thales também, mas acho o Thales muito difícil. Camilo não. Camilo está descartado neste momento. Então, essas são algumas possibilidades da escalação da Ponte Preta para o jogo contra o Remo. Amanhã tem mais um treino, sexta tem mais um treino, sábado tem mais uma atividade e domingo a Ponte entra em campo para enfrentar o Remo. Precisa da vitória para se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento da Série B, Júlio. Pois é, Batistão, são muitas nesse time da Ponte Preta, né? O Kevin disse aí na entrevista, né, que agora é hora de não ficar pensando no que aconteceu contra o Náutico, continuar firme, continuar forte, porque na avaliação dele o segundo turno da Ponte é bom. E é um fato, né? Não é hora de se lamentar mais pelo resultado que não veio contra o Náutico, porque a Série B já tem uma reta decisiva aí pela frente. Já vem o Batistão para falar sobre a Macaca. Começo com você então, Glega Zorzinho, analisando a Ponte Preta e também essas possibilidades de mudanças na escalação, Glega. Eu acho que quanto menos mudar, melhor. Claro, e óbvio que o Kevin vinha numa crescente, né? Nas últimas 2 partidas, antes dessa do Náutico, ele jogou bem. Inclusive, nós falávamos aqui, né? Ele poderia ser mantido e que acertaria o Kleina na manutenção do Kevin como titular. Mas no último jogo ele não foi tão bem, né? Deixou muito a desejar ali. E o Albuquerque, né? Para a situação da Ponte, digamos que para esse jogo, principalmente, que é um jogo fora de casa, porque o Albuquerque é aquele jogador que ele aparece, né? Menos do que o Kevin à frente, ele tem algumas chegadas ali, mas sempre por trás, né? Tendo uma leitura diferente da do Kevin, mas defensivamente ele é muito competente. Ele cumpre bem ali, ele fecha a primeira linha. Então, se ele voltar com o Albuquerque, eu acho que acerta. Até pela envergadura desse jogo, né? Um jogo pesado, um jogo duro. Pô, jogar lá no Baianão, vou te dizer uma coisa, Júlio, é problema, hein? O clima é diferente, o gramado lá é diferente, né? A atmosfera do campo, e agora tem torcida. O pessoal vai estar empurrando, vai estar incentivando. Não é fácil. Até a gente costuma brincar, né? Tem até aquele cachorrinho do churrasquinho ali atrás do gol ali, que incomoda pra caramba aquela fumaça. Ou seja, vai ser um jogo duro, um jogo difícil. A Ponte tem tudo pra chegar lá e vencer. E olha, eu tô dizendo isso desde o início da semana, hein? O Gilson precisa ter uma estratégia pra vencer o jogo. Ele tem que buscar a vitória desde o início da partida. Claro que com organização, claro que com uma atenção defensiva, a bola parada lá, o Remo utiliza muito desse artifício. Né? Eles vão pra cima mesmo, eles empurram, eles agridem, então tem que estar muito... Agride no bom sentido, né? Agride a bola, eu tô dizendo. Então, a Ponte tem que estar muito... O Justo tem que preparar o time para tudo isso, para esses detalhes. Mas sempre ser agressivo, sempre buscar o resultado. Eu não me recordo agora aqui, teve um jogo que a Ponte, acho que empatou, e nós falávamos muito sobre isso, né? Ficou muito atrás, esperando demais, dando muito campo para a equipe adversária. Acho que foi num jogo contra o Coritiba. E aí, então não dá. Para essa circunstância, para essa situação da Ponte na competição, tem que buscar o resultado positivo, tem que buscar a vitória. Tem que ter uma estratégia para tentar surpreender. O Gilson tá lá estudando a equipe do Remo, né? Olha, tem falhas aqui nesse setor, deixa espaço aqui, vamos entrar por aqui, vamos usar os 2 volantes, Marcos Júnior e Leonardo, para ser um homem surpresa. A hora que a bola estiver do lado direito, vem aqui o lado esquerdo entrando no corredor. Então ele tem que ter essas estratégias para tentar. Bola parada é um artifício que o Gilson tem que usar ao seu favor. Primeiro se preparar defensivamente, mas na hora de atacar, criar aí alguma alternativa, uma jogada ensaiada para tentar surpreender. O Felipe Conceição é um cara estrategista, é um cara que é principalmente quando joga em casa. Então, o Gilson tem que estar atento. E os jogadores também. E parar, né, Júlio? De ficar errando toda hora. A Ponte perdeu o jogo. Pô, um erro individual. Pô, a Ponte perdeu o jogo. Erro individual. Não dá. Aí complica. Pra essa situação, pô, a concentração do jogo tem que estar 1000%. 1.000.000%. Os caras têm que se concentrar, pô. Né, pô, aquele lance do André Luiz é bizarro. Pô, vai dar um chutão. Pô, vem com a chapa no pé, joga a bola no meio de... Pra que aquilo, cara? Então, esses detalhes é que o Gilson precisa organizar. Esses detalhes têm que ser passados no vestiário. Concentração, atenção, ligado
os 90 e tantos minutos lá com os acréscimos. Então é isso que o Gilson tem que passar para esses caras. E a todo momento, repito, buscar a vitória. O empate é um bom resultado? Para a circunstância da competição, não. Mas dependendo da partida, pode até ser que sim. É mais importante você somar um ponto do que perder o jogo. Mas eu acho que para a Ponte, nesse momento da competição e nessa altura do campeonato, só a vitória interessa. Pois é, né, CH? E tem aí uma série de possibilidades na escalação da Ponte, né? Alguns dos setores da Macaca duramente criticados depois daquele jogo contra o Náutico, inclusive ali o André Luiz, o próprio Kevin, que nós ouvimos, não é uma unanimidade. Então o Kleina vai ter que pensar muito bem aí sobre qual time ele vai montar para enfrentar o Remo, porque a projeção é de um jogo muito difícil no domingo, né, CH? Não há dúvida, o jogo é extremamente complicado, difícil e a gente já sabe disso. O Gilson sabe e o time também. Eu queria, se você me permite, antes de falar das possibilidades, elas são muitas realmente, de modificação ou de opções, a entrevista protocolar do seu Kevin traz algumas coisas que eu quero discordar. Não tem pressão? Como é que não tem pressão? A pressão é terrível para todos os times. A pressão é muito grande, sim. Muito grande. Então, a necessidade de você se coçar, como a gente fala na bola, para poder tornar o jogo mais organizado, né? Para não acontecer, principalmente, o que aconteceu no setor dele na partida. Então, às vezes, o Kevin me traz a sensação de estar desconectado com a realidade. Essa é a impressão que eu tenho, às vezes, eu que nas 2 últimas partidas defendia a escalação dele, mas não é que eu me arrependi, mas aquele conceito que eu tenho dele, e não acho que ele é o responsável pela Ponte ter perdido pelo Náutico, ele faz parte daqueles que não foram bem, mas ele se desconecta com a realidade, e essa resposta, entre outras respostas que ele deu, me dá certeza que às vezes ele se desconecta com essa coisa, ele vive numa bolha, numa outra situação. Não é? A necessidade de passar tranquilidade de experiência que ele tem como personalidade de jogador de futebol, ela passa um pouco do limite. Ela chega quase à irresponsabilidade no comportamento dentro do campo. Ele assiste umas coisas que não pode assistir. Você tem que tomar atitude. Você tem que sentir o jogo. O jogo muitas vezes é técnico, outras vezes é tático e muitas vezes é sanguíneo. Sabe como é que é? De você realmente ter emoção e ganhar a coisa, dividir a jogada, participar do jogo no peito, na vontade. E lembrar a todo momento que camisa que está vestindo. 9 fora, falando das possibilidades, eu acho que ele vai perder de novo a possibilidade e a posição para o Albuquerque. Primeiro que eu jogo fora de casa. E ele não pode cometer os erros que ele cometeu na última partida. André Luiz não vai sair do time, a não ser que aconteça um fato novo, porque ele é um cara de confiança do treinador. O que pode acontecer de novidade é o seguinte: o treinador voltar ao Fecim no lugar do Léo Naldi. Eu estou falando das possibilidades que o Gilson Kleina pode levar para o jogo, não é o que eu faria. Talvez nem Bete faria, tampouco o Reginaldo. Mas o Gilson pode colocar aí até o Anjos de começo, que entrou bem no segundo tempo. Na frente ele não vai mexer também. Ele vai manter Moisés, Rodrigão e Richard. Richard é outro jogador de confiança dele, ele não vai mexer. Não vai mexer. Na zaga também, que teve problema, ele não vai mexer. Que ele está em campo, apesar do que aconteceu contra o Náutico, com tecnicamente os jogadores que ele também mais confia. Com um detalhe, pode aparecer de volta o garoto. Como é que é o nome do garoto mesmo que machucou, meu Deus do céu? Thiago Lopes. Thiago Lopes. Isso, Thiago Lopes. Não sei nem, porque esse menino, se ele estiver pronto, ele é bom jogador. Mas como o Fábio é um cara de confiança também do treinador, eu acho que Richard, André Luiz e Fábio, ele não mexe. Eu acho. Eu mexeria o mínimo possível. Eu só trocaria o Kevin pelo Albuquerque. E o resto eu repito. E mexo no segundo tempo, um pouco talvez mais cedo, diante do que mostrar a partida, na partida contra o Remo. Eu não mexo muita coisa, não.
mexo no Albuquerque, pode ser até, eu não estou vendo treino. O Matheus Anjos é uma possibilidade interessante de começar a partida, mas fora isso, eu levo porque a Ponte, ela perdeu para ela mesma. Não estou tirando o mérito do Náutico, pelo amor de Deus. Mas a Ponte fez um bom primeiro tempo, Júlio. E isso tem que ser colocado na mesa para debater. Você não pode achar que está tudo errado, porque não está tudo errado, não. Eu levaria praticamente o mesmo time para começar a partida diante do Remo. E é o que o Gleger disse, eu acho que ele tem razão nisso. Você tem que jogar para ganhar. Mas o empate, diante das circunstâncias da partida, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser considerado um bom resultado. Pois não, Lupi? Só um detalhe em relação a essa questão do Matheus Anjos, né? O próprio jogador nas suas redes sociais acabou colocando uma foto, 6 meses que o Matheus Anjos não jogava. 6 meses. Esse era o tempo que o Matheus Anjos estava sem jogar 1 minuto sequer, desde o Campeonato Paranaense. E das possibilidades, pelo menos a informação que recebi, se o Gilson Kleina optar por colocar um meia e tirar um dos volantes, a primeira é uma avaliação se o Fecim terá condições de jogo, já está bem fisicamente para jogar o máximo de minutos, se não, Fecim no banco, e a primeira possibilidade é assim o Matheus Anjos. E aí, Tigrão, concorda com essas possibilidades de mudanças aí na escalação da Ponte Preta para domingo? Você sabe qual que é o problema? Qual? É que os 3 meias que a Ponte tem aí como opção, Fecim, Matheus Anjos e Camilo, que não foi falado aqui, os 3 estão baleados. Acabou de dizer o Lupe aí, o próprio menino, que é daqui de Campinas, né? Revelado lá no Lígio de Carvalho. Ele disse, tô feliz e tal, não sei o quê, há 6 meses sem jogar, consegui voltar. Mas ele entrou um pedacinho do jogo. Agora, você imagina Baenão, com aquela umidade que é lá na Amazônia, né? Que é em Belém, região norte, umidade quente, mela, né? Você mela, você derrete. E a pressão que o Remo vai exercer, eu acho que tem que entrar fechadinho. Mas o André Luiz estava em campo e ele foi o vilão. Foi. A Ponte estava tão bem no jogo contra o Náutico que ela fez 1-0 e poderia ter feito mais antes de sofrer um empate. Estava à vontade, estava bem distribuída. Aí o cara mete uma bola na área. A defesa estava bem posicionada, pô. O que não estava no prognóstico de ninguém, nem na previsão e no planejamento, é que o cara ia dar uma furada daquele tamanho. Acho que a perna dele não caiu no chão até agora. Foi embora. Tá voando por aí. Né? Então, esse é um fato pontual que atrapalhou o planejamento. E aí, mas nós não podemos dizer agora que o André Luiz não tem sido um cara útil. Que ele não é um cara que ajuda a proteger a zaga. Que ele não é um volante de contenção que dá liberdade para os 2 meninos saírem. Pelo menos um de cada vez. Também eu vi alguma coisa nesse jogo aí contra o Náutico, onde os 2 saíram juntos, né? Tava um do lado e outro do outro. Também não precisa tudo isso daí. Lá, por exemplo, quando sair um, o outro fica. Mas eu começaria com os 3 e ainda começaria com o Richard do lado direito, com o Rodrigão e com o Moisés. Quando eu falo ainda com o Richard, porque a mesma coisa que eu disse agora aqui, claro que com futebol menor e com menos experiência, mas da importância tática de recomposição no Júlio César, ou do Júlio César no Guarani pelo lado esquerdo, tem o Richard do lado direito da Ponte. Principalmente se a opção dele for o Kevin. Que o Kevin apoia mais e marca menos. Até porque uma coisa é consequência da outra. Se você apoia mais, você marca menos. Né? Então, o Richard é muito importante. Então, eu manteria do jeito que exatamente começou. Agora, vai cortar a cabeça do André Luiz porque ele deu uma furada? Mas ele erra passe a todo momento. Mas é isso que a Ponte tem no momento, cara. O elenco dela é desse tamanho aí. Por isso que quando eu respondi aqui educadamente pro torcedor que nos indagou ontem, dá uma olhada os 2 volantes do Guarani, né? Falar de treinador, não, o treinador tem que fazer esse time render, que o elenco é bom. Uma coisa é você ter Bruno Silva e Rodrigo Andrade, outra é você ter André Luiz e 2 moleques.
que hora vão bem, hora vão mal. Que hora quer ser meia. Eu vou dizer para o seu negócio, o Marco Júnior tem hora que ele tira o Richard do campo e ele vira ponta direita. Ele ocupa aquele lado ali do lado direito e vai no fundo do campo. Então, a confusão esse time da Ponte. Ah, mas é culpa do treinador? Claro que não. Tava organizadinho. É confusão porque os caras não conseguem realizar um futebol de regularidade e minimamente de obediência tática. De vez em quando um fica meio maluco. O Leonaldi, de vez em quando, ele vira centroavante. Ah, mas o treinador dá liberdade. Claro que dá. Por isso que é importante ter o André Luiz. Mas ele erra todos os passes, ele deu uma furada, ele botou tudo a perder. Me indique um outro nome para substituir. A Ponte tem esse nome, que é o Lucas Cândido. Mas lembram quando eu falei aqui outro dia que ele é para 25, 30, senão o joelho incha? O joelho incha. Agora, contra o Náutico, nem no banco ele ficou. E qual foi a justificativa? Tá com dor no joelho, tá com o joelho inchado, tá com dor. Essa é a situação clínica dele. Ajudou em algumas partidas? Claro que ajudou. Nessa sequência boa que a Ponte teve em casa, ajudou sim. Deu estabilidade para o time, dá qualidade no passe, mas ele não tem ainda a condição clínica, e Deus queira que ele readquira essa condição clínica. Estou falando do Lucas Cândido. Esse é o melhor volante que a Ponte tem, mas para aguentar a intensidade de um jogo em mais de 25 ou 30 minutos. Forçou uma, forçou duas, forçou três, sai do lugar, dói, incha, tem impacto de dor em cima das cirurgias. Esse é o estado dele. E também ele não mentiu para ninguém, mesmo porque existe um exame admissional. Existe um exame médico. Toda vez que o Lupe fala, chegou um jogador aí, ele vai passar por exame, se tiver tudo bem, assina contrato amanhã. Ele passou por exames, ou não? Então não dá para escalar esse cara. Em não dando para escalar ele, não dá para mexer muito na estrutura. Eu acho que ele vai usar o mesmo time. Aí o Thiagão vai sacar quem? Thiagão marca do lado direito. Vai sacar um jogador experiente, fazer voltar o menino nessa pressão lá? Com tudo isso que a Ponte vai sofrer de pressão? Ou você mantém o Fábio Sanches, que não foi bem, nem ele nem o Ryan. Não foram bem também. Não foi só o André Luiz. Agora, você vai cortar o pescoço de caras que vinham bem, de caras que nós dissemos insistentemente aqui que essa era, na ausência do Thiagão, a melhor zaga da Ponte, Fábio Sanches e Ryan. Mas e o Cleilton? O Cleilton tá operado, tá fora de combate, só o ano que vem. Então não dá para mexer muito não. Talvez o Felipe Albuquerque do lado direito, porque a Ponte vai ser muito pressionada, e talvez seja interessante começar o jogo com um time que marca com mais eficiência. Talvez essa. E mais nada. Rodrigão com mais uma semana de treino, né? Já mais rodado. Você vai começar com o Fecinho o jogo, com esse longo período inativo, nessa correria que vai ser o jogo. Você vai começar o jogo com o Camilo. Você vai começar o jogo com o Matheus Anjos, que tem 20 minutos de jogo nos últimos 6 meses. Eu não faria isso. Talvez eu processasse uma alteração. Só uma. Mas ainda tem que pensar direitinho. O Albuquerque no lugar exatamente do Kevin. Muito bem, o Batistão já está conosco ou ainda não, João Cardoso? Sim. Opa, Batistão, você tem um recado aí para os nossos ouvintes, depois gostaria de ouvi-lo sobre a Ponte Preta. O recado é sobre a Rose Pisos. Você que está construindo, reformando, você que vai trocar o piso da sua casa, faça um orçamento antes com a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição.
em Campinas. Anote aí, Castelo, bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.944, 9.949. Esse é o número, Jardim Aurélia. E atenção, Hortolândia. Aí em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br, tá tudo lá. Inclusive os endereços para você saber direitinho, caso não pegou aí um endereço, para saber qual a loja mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bom, a Ponte Preta vai enfrentar o Remo lá em Belém do Pará. Eu conheço bem esse estádio, estive lá em algumas oportunidades. E lá o campo é um alçapão, né? Aquele vai ter público nesse jogo e o público fica muito próximo ali do alambrado e o tempo inteiro gritando na cabeça dos jogadores. Então o Remo vai ter também lá, né, o fator torcida para tentar atrapalhar ainda mais a vida da macaca. A Ponte precisa da vitória, é fundamental a vitória neste jogo, mas não pode descartar a possibilidade do empate, porque tem que pontuar em todas as rodadas até o final da competição. Tem que ficar ligada. A Ponte vem cometendo erros ao longo da competição. Aliás, durante o campeonato inteiro, a Ponte marcou 30 gols e tomou 34, portanto tem um saldo negativo. No segundo turno, quando ela melhorou, ela continua com o saldo negativo, embora tenha diminuído de 4 para 1. Ela marcou 14 e tomou 13. Então o grande problema da Ponte ao longo da competição foi o sistema defensivo. Tomou muitos gols. Passou no segundo turno, quando ela melhorou, em branco, sem tomar gols em algumas partidas, como a vitória diante do Brusque, 3-0. Teve também um 3-2 contra a equipe do Sampaio Correia. Mas tomou gols, né? 2 contra a equipe do Vasco. Mesmo quando venceu o Operário, por exemplo, acabou tomando gol também. E aí, empates que acabaram complicando a vida da Ponte. Vila Nova, apesar de que a Ponte venceu. Moralmente a Ponte venceu, mas o VAR tirou 2 pontos do time da Ponte. E o Avaí, placar de 1-1. E esse jogo contra a equipe do Náutico, jogo em casa, a Ponte não poderia ter perdido essa partida. Jogou bem, fez uma grande partida, seria preferível ter jogado mal e ter vencido o jogo. Porque volume de jogo, qualidade técnica... Bom, perdemos a conexão com o Batistão, ele vai falar depois sobre volume e qualidade técnica também. Rapidinho aqui com algumas mensagens dos nossos ouvintes. Por que o Kleina não joga com Kevin no lugar do Richard e o Albuquerque na lateral direita, fazendo aquela dobra? Pergunta aqui o Xandão, dizendo que seria uma alternativa para o ataque da Ponte Preta nos jogos. Avisa ao CH que a Ponte perdeu para o Náutico e não para ela mesma. A gente tem que reconhecer os méritos dos adversários. Manda aqui o Alexandre. CH, o que você acha? Você acha que o André Luiz é disfarçado de zagueiro? Por que não colocar o garoto Thiago Lopes, que é mais rápido no desarme, entre o Fábio Sanches e o Ryan? Pergunta aqui o Léo. Não faria isso. O garoto está no começo da carreira dele, tem que se firmar ainda como zagueiro. Improvisação nesse momento eu não faria. Júlio, por favor, já houve algum retorno sobre a apelação do jogo contra o Vila, Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras? Não. Não, né, Lupe? Não, ainda não, Pedro. Isso está nas mãos do presidente do STJD, Otávio Noronha, que ainda não deu seu parecer se leva o caso a julgamento ou não. Ele provavelmente vai esperar o campeonato se definir em termos de rebaixamento, aí ele vem com um parecer politicamente correto.
né? E ele tem um combo de casos na mão. Tem Série D, tem Série B, tem Série B, além da Ponte, tem um do Vasco também. Não sei qual jogo foi, mas ele tem 3 pedidos, 3 ou 4, se não me engano. Um do Vasco, um da Ponte e um do Brasiliense, que quer a anulação da partida contra a Ferroviária, que também não subiu da Série D para a Série C. Lembra do Milton Peruzzi? Vocês não lembram, né? Batista lembra. Essa expressão, vai acabar tudo em pizza, foi ele que cunhou. O grande palmeirense do futebol é com 11 na TV Gazeta, com Roberto Petri, Galvão Bueno, garotinho, começando a carreira, entre o Peirão de Castro, Carlos Eduardo Peirão de Castro. Ele cunhou essa expressão aí, hoje vale para política, vale para tudo, né? De que estouravam os paus lá no Conselho Deliberativo do Palmeiras e tinha a turma do amendoim, e de vez em quando dava a impressão que os caras iam se pegar, mas depois acabava atravessando a rua, iam na bela pizzaria que tinha ali, e tudo se resolvia saboreando uma deliciosa pizza, e acabava tudo em pizza. Isso é real, é verídico. Essa expressão foi cunhada pelo Milton Peruzzi, grande palmeirense, grande cronista esportivo, com o qual aprendemos muito. Esse negócio aí do STJD vai relembrar a frase do Milton Peruzzi. Até porque a CBF já quebrou o galho da arbitragem e já teve uma atitude também politicamente correta. Realmente bateu na coxa. O juiz errou e pedimos desculpas para a Ponte. Pronto. O recurso que a Ponte impetrou já teve o resultado, um pedido de desculpas. Ponte que não se fie nisso, esqueça isso daí e trate de ganhar os pontos necessários para permanecer. Batistão, conosco já novamente. Batistão, você falava só sobre, para finalizar, né, questão de volume técnica. Volume técnico, qualidade técnica, tudo isso aí, né? Chutou mais a gol, então não adianta nada, não funciona, não é isso que dá a vitória. Então a Ponte foi muito melhor nessa partida contra o Náutico, não ganhou em outras partidas que não foi tão bem assim, acabou conseguindo um resultado positivo. Então jogando lá no Bahião, vai ter que pontuar. Tem que pontuar em todas as rodadas, se quiser, evidentemente, permanecer na Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem aí com um complexo de Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, foi o cara que era sabichão, né? Enganou a morte. Os deuses mandaram buscá-lo, a morte foi lá buscá-lo, e aí ele foi lá para a mansão dos mortos, mas quando chegou lá, ele falou, olha, é o seguinte, eu tenho que voltar. Ele falou, mas voltar por quê? E aí, ele, quando a morte foi buscá-lo, ele tinha combinado com a esposa dele, olha, não enterra o meu corpo, não enterra o meu corpo. Todos os monarcas tinham direito a um grande enterro. E aí ele falou, eu tenho que voltar porque o meu corpo não foi enterrado. E eu tenho que punir lá a minha esposa. Voltou, e quando ele chegou lá, pegou a esposa e sumiu, desapareceu, fugiu. Ou seja, ele enganou a morte. O cara conseguiu enganar a morte. E os deuses começaram a procurá-lo para levá-lo para a mansão dos mortos. Mas quando eles encontraram, e aí eles pensaram, os deuses disseram o seguinte, levar para a mansão dos mortos não vai ser uma punição. E aí colocaram a punição no Sísifo. A punição era, ele tinha todo dia de manhã que levantar e empurrar ladeira acima, morro acima, uma pedra pesada, difícil. E quando ele estava quase chegando no topo da montanha, a pedra descia novamente para o começo da montanha, e no dia seguinte, ele tinha que fazer tudo de novo. Então a Ponte começou muito mal o campeonato, fez um péssimo primeiro turno, escalações erradas aí do Gilson Kleina levaram a um desastre total, e aí ele começou a acertar as escalações, começou a escalar os jogadores corretos, abandonou a ideia de escalar o Albuquerque na esquerda, fixando ele na direita. Ele é melhor lateral do que o Kevin. Ele estava machucado, tem que voltar para o próximo jogo o Albuquerque.
porque o Kevin não tem a mesma qualidade de marcação, ele fragiliza o sistema defensivo, abandonou a ideia de colocar o Albuquerque na esquerda, que não é lateral esquerdo, e fixou ali o Rafael Santos, que é um dos melhores laterais do campeonato da Série B Abezona. A Ponte tem alguns jogadores interessantes, tem 2 goleiros excepcionais. Tem esse Rafael Santos, que é um dos melhores. Tem o Marco Júnior, que é um dos melhores volantes da Série B Abezona. Itavaí não foi aproveitado pelo Felipe Moreira, não foi aproveitado também pelo Gilson Kleiner no começo da competição, grande parte da competição, só recentemente. O Gilson Kleiner foi colocá-lo para jogar. E tem também aí o Moisés, que é... O nosso ouvinte... Só um detalhe, claro. Acho que o Batista quis dizer Fábio Moreno, não Felipe Moreira. Sim. Vocês são muito críticos, hein? Não pode errar também, que vocês pegam no pé. Não é pegar no pé, não. É só corrigir, porque você sabe que depois... Concordo plenamente. Depois... O WhatsApp bomba. O Lupe tá meio ácido, hein? Exatamente. Desculpe, peço perdão pelo meu equívoco. Não é Felipe Moreira, é Felipe Moreno, né? Fábio Moreno. Começa tudo com F, Batista, tá tudo certo. Então é o seguinte, a Ponte melhorou na competição, né, no segundo tempo. Eu perdi o raciocínio, nem sei onde eu estava mais. Mas a Ponte melhorou no segundo turno, mas continuou tendo problemas defensivos. Então tem alguns jogadores interessantes, muito interessantes, mas tem um sistema defensivo complicadíssimo que acabou comprometendo a Ponte ao longo da competição, mesmo exatamente naquele momento que a Ponte melhorou na competição, mas continuou com o mesmo problema, tendo um resultado negativo de gols. Então tem que pontuar nessa partida contra o Remo lá em Belém do Pará, e acredito, pelo time que a Ponte tem, com essas peças importantes e interessantes, que a Ponte vai conseguir sim um resultado positivo, e eu considero o resultado, embora ache que a Ponte tenha que vencer a partida, mas considero o resultado do empate também positivo. Júlio. Vou mandar um abraço aqui pra galera lá do Renegados. Renegados é show de bola, hein? O Fábio Wilson manda aqui, ó, Júlio, o que você acha de testar o Rafael Santos no lugar do Richard? O ouvinte tá fazendo o contrário, né? A gente falou agora do Kevin, do Felipe Albuquerque, a dobra, mas ele faz aqui do outro lado. Tira o Richard, adianta o Rafael Santos, coloca o Marcelo Hermes na lateral. Ele tá dizendo que o Richard mal sabe comemorar gol. É o Fábio Wilson do São Fernando. Um abraço aí pra galera do Renegados já registrado. E o Vagnão tá mandando aqui, ó, dá uma água com açúcar por Batistão. Batistão é tranquilo. Júlio. O nosso ouvinte aqui, Carlos, jogo só com Moisés e Rodrigão na frente, 2 meias, deixando um mais avançado. E outro ouvinte aqui tá dizendo que é melhor jogar com 3 volantes do que jogar com Camilo, é o Abimael. Pois não, Lupe? Eu tenho só um recado pro Tigrão. Através do Twitter, né, o pessoal mandou mensagem a respeito da opinião dele ontem sobre o Richard, né, a questão da base e tudo mais, do Moisés. O Barreto, Wagner Barreto, ele mandou aqui, Lupe, por favor, leve meus parabéns ao Tigrão pelo comentário dele, hoje comparando o Moisés sem base com o Richard, base desde os 11 anos. Genialidade pura. Ele acabou com a discussão de que o Moisés não tinha base e que precisava de treinamento especial, sem contar o humor. Então tá registrado aqui a opinião do ouvinte, o Wagner Barreto, em relação à opinião do Tigrão ontem do Moisés. E só um detalhe, ontem eu também fui fuçar, a gente não vai ter tempo, né? Amanhã acho que a gente pode discutir, mas dos 3 atacantes da Ponte, 2 não tiveram base, Moisés e Rodrigão. Rodrigão só foi jogar profissional com 18 anos, ele não teve base, ele foi no Democrata. Então Rodrigão e Moisés, hoje, os principais goleadores da Ponte, não tiveram base. Então, e quantos gols tem os dois juntos, ô Lupe? Faz a conta pra mim aí que eu sou ruim de matemática. 11 mais 5. Nossa, Lupe, 16. Difícil, hein? Obrigado. 16. E quantos gols tem o Richard? Nada.
Nossa. Então coloca aí como condição sine qua non para se contratar atacante daqui para frente que não tenha feito base. Brincadeira à parte, a base é muito importante. Como é que é o nome do ouvinte? Wagner Barreto. Obrigado ao Wagner Barreto, mas não tem nada de genialidade, nem tampouco de comentário. Isso daí é só uma constatação, né? É só uma constatação. O Moisés não fez jogadores fizeram mais da metade dos gols da Ponte na Série B. A Ponte marcou 30, então. Os dois sem base, 16. Né, Batista? Por isso que eu falo, pô, você, por exemplo, desequilibrava no torneio da Cana e nunca teve base, pô. No seu período de fazer base, quando era para você ter sido atleta de base, você já estava trabalhando duro lá na olaria de tijolo, com a sua caixinha de engraxate, e eu sei que você se orgulha disso, né? Com o seu carrinho de sorvete, você também se orgulha disso. E quando você foi para o torneio de adultos, você não tinha base e era quase que assim um Djalma Santos lá, pô. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta. Verdade. Mais da Ponte, combinado? É, combinado. E essa soma, né, 11 gols na temporada. O Moisés tem 11 gols na temporada e o Rodrigão tem 5. Na Série B, Moisés tem 5, Rodrigão também tem 5, 10 gols com a participação do Moisés e também do Rodrigão na Bezona, Júlio. Não, então tem que refazer aí o que eu disse, né? Então se são 10, então eles marcaram os dois 10 de 30. 10 de 30 e não mais da metade, então, dos gols na Série B. Muito bem, já tem Fala Galera aqui na Bandeirantes, agora 6h46. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com a papelada, com o pedido lá no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um café lá com o pessoal e conversar sobre o assunto e aí você vai decidir se vai fazer um negócio ou não. Anote aí o endereço, é Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento.
E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas e também cadeiras de banho com um encosto e muito mais. São 2 lojas em Campinas. Anote aí, tem uma loja que está atendendo especialmente a população do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, lá no Ouro Verde. E tem a loja que fica na Avenida Alberto Bedal João 303, Jardim Santa Eudóxia, ali próximo ao UPA do Carlos Lourenço. Anote o telefone fixo, 3295-5188. 3295-5188, ou se preferir, anote aí o WhatsApp 99960-6673. 99960-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica Popular. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, o ouvinte vai falar na Bandeirantes, a primeira vai pro ar. Amigos da Bandeirantes. Oi. Líder de audiência. Aê! Quem fala é o Milton, aqui do Jardim Chapadão. Sou ponte pretano desde a nascença. Eu queria falar o seguinte sobre a Ponte Preta. Enquanto o Gilson Kleiner continuar colocando Iago da vida, colocando Robert, esses caras que estão jogando aí
Não dá. Deixar Camilo no banco, Miltinho no banco e aquele volante que veio do Atlético Mineiro no banco, a Ponte não vai subir. Chega que não dá. Eu até desligo o rádio quando com a escalação da Ponte Preta, com esses Iago, com esse ponto aí que não é nem ponta, é lateral direito. Robert, que chama, não sei como que chama o cara, não esqueci o nome dele agora. Muito ruim, não dá mais. A Ponte desse jeito vai cair. O Richard, né? Queria lembrar o nome do Richard. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, sou fã de vocês, meu nome é Celso, moro em Sumaré, Jardim Aclimação. Conforme o último jogo do Guarani, eu fiquei indignado, porque é o seguinte, houve a substituição do Regis e na entrevista do treinador, disse que tirou porque não estava aguentando, estava cansado. E a entrevista do Regis, ele fala que 2 pontos perdidos, 2 pontos assim que vão fazer muita falta. Não aparentou que ele estava cansado, não. Então assim, meu Deus, falta um pouquinho do escorpião rei aí pra, sabe, pra alfinetar esse treinador, né? Alfinetar aí a diretoria, porque o jogo tava ganho, gente. Ali a classificação tava muito mais próxima. Tem jogo ainda, mas como pode mexer dessa maneira, cara? 2-0, mais próximo do terceiro do que eles do primeiro. Bom, parabéns à mesa aí, Gleger, sou super seu fã. Aí, obrigado. Obrigado. Não tem tempo pra ficar agradecendo, não. Tem mais um. Não, mas obrigado, valeu. Gleger, Marcelo Gomes que tá falando. Fala, Marcelo. Quero que você saiba que você é meu grande ídolo, assim como da nação bugrina também. Obrigado. Concordo com você em termos, quando você fala que o Daniel Paulista teve uma parcela de culpa no último jogo, até porque ele fez substituições totalmente equivocadas com jogadores que nem mereciam estar no Guarani. Tá bom? Grande abraço para vocês, é uma grande jornada, sou fã da mesa aí. Valeu. Bom programa, tchau, tchau. Show de bola, o fã-clube do Gleger hoje tá online, parabéns, show de bola. Legal, Mais um legal. ouvinte. Segue lá no Instagram, lá, Gleger_Zorzinho, é nóis. Aí. Foi bem, foi bem. Boa noite, Júlio, equipe da Band, aqui é Ricardo Ponte Pretano. Fala, Ricardo. A maior crítica que eu posso fazer em relação ao Gilson Kleina é que ele não muda o esquema tático da Ponte, hipótese alguma no jogo, ele só faz troca simples, né? Tira um de beirada, repõe pela beirada. Tira o Rodrigão, põe o Veras, né? Ele não consegue pensar numa estratégia, mudar, não consegue, não sei por que ele se limita a isso, não consigo entender. Eu, na minha opinião, o Richard não vem apresentando nada de produtivo no ataque há muito tempo. Não faz gol, não dá passe, não dá assistência, ou seja, não faz a função dele principal. Pra mim tem que pôr quem tá melhor. Tem que pôr os 3 meninos de meio de campo que ele tá jogando com os volantes. Coloca o Fecinho aberto na direita. Pelo menos, quem sabe, faz uma jogada diferente. Porque o Richard não produz nada, não adianta, perde tempo. Joga com 4 cara de meio. Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham. E se por alguma aventura o Rodrigão tem que sair, põe o Camilo como falso 9, que menos tem um bom chute, tem uma boa pegada. Pode não estar no bom momento, mas na frente lá, não precisando ficar correndo que nem um louco no meio, talvez produza mais. Essa é a minha opinião, porque João Veras não dá, né? Tem 2 pernas esquerdas, a bola bate e volta, que é isso? Abraço, equipe. Valeu. Ô, Alexandre, já que a gente tá avançado no tempo, vê aí a última mensagem, Neutro 1, a última. Porque isso aqui é histórico, tá? Põe no ar aí. Boa noite, Júlio. Olá. Wilson de Margem. Com essa história do Batista, foi aí que apareceu a frase, o cara é sifo. Agora, fazendo piada, o Wilson de Margem perdeu o jogo em casa pro Náutico, jogando com 3 volantes. E o André Luiz deu aquela pipocada. Por que não mexer? Por que tirar ele? Ele não é nem um Falcão, ele não é nem um colaborador. Aí voltou pro Wilson. O cara é ruim, é grosso. Pelo menos. Abraço, Wilson de Margem. Pelo menos teve uma Pô, piadinha, sensacional, né? hein, Batistão? Sensacional. Uma risada do Wilson de Margem. Pô, eu nunca ouvi. Arrancar uma risada do Wilson de Márcio é algo assim pra ficar gravado aí, né? Nos anais da história. Porque ele realmente, os comentários são sempre muito ácidos. Mas a história aí do Sísifo é porque a Ponte chegou a abrir 6 pontos em cima do time que abre a zona, que é o Londrina. E vai aí, né? A pedra estava lá no topo da montanha e aí vem vindo para baixo. Tá quase lá embaixo de novo. Agora a diferença
são 2 pontos. Mas eu tenho um recado aqui só para encerrar. Corbella Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlaxetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlaxetol Stem, a proteção que realça os veios da madeira e mantém a sua beleza natural. E o Sparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlaxetol Deck, com uma película ainda mais grossa, que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbella, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307 4179 ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L. Muito bem, meus amigos, agradecendo aqui os repórteres Marcos Luiz e Antônio Lupe, os comentaristas Gleger Zorzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e o Batistão pela participação, também os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso, porque na sequência tem futebol na Bandeirantes. Primeiro com o jogo do Palmeiras contra o Ceará e depois decisão na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Entre ele e as arquibancadas e várias